Vamos para o nosso capítulo 11, Fake News e a pandemia da desinformação. O que a gente vai trabalhar aqui? Principalmente as fake news em si e como se defender delas. O problema de afirmações sem evidências, que ficam sendo repetidas incessantemente por pessoas influentes, é que elas se tornam um padrão quase rítmico aos ouvidos, até que você se acostuma a essa musicalidade e, sem perceber, estará dançando ao som de uma nova ilusão. O problema das fake news, além de tudo, é a repetição. Elas se propagam, e quando elas se propagam, elas geram uma familiaridade, porque elas ficam sendo repetidas, viram um mantra, e aí você acaba sendo seduzido por aquilo, porque afinal de contas, está todo mundo falando aquilo, né? Isso entra em várias falácias, como a popularidade, por exemplo. O DHMO foi encontrado em mais de 95% dos cânceres cervicais e mais de 85% dos cânceres terminais. É uma notícia falando sobre a substância chamada DHMO. O DHMO é uma substância de ampla utilização. Ele é usado como solvente industrial, é uma substância que serve para resfriamento de máquinas, é usado para manufatura de armas químicas e biológicas, ele possui utilidade em usinas nucleares, e além disso, ele frequentemente é consumido em altas doses por atletas de elite em provas de resistência. E muitas vezes, quando esses atletas retiram o DHMO, isso acaba sendo difícil, essa retirada, e muitas vezes é fatal para o atleta. O DHMO é perigoso também, porque no estado sólido ele pode provocar graves queimaduras às pessoas e milhares de pessoas morrem todos os anos com concentrações de DHMO líquido nos pulmões e ninguém toma uma providência em relação a isso. O que é o DHMO? O que é essa substância? Em inglês, a sigla de hydrogen monoxide ou monóxido de hidrogênio ou H2O, carinhosamente chamada de água para os íntimos, né? Então, todas essas informações que foram faladas são informações sobre a água que eu apresentei aqui para vocês de uma maneira sensacionalista, de uma maneira agressiva, né? E que alarmante, usando apelo ao medo, usando várias das nossas manobras aqui, né? Então, vejam, pessoal, essa brincadeira, né, foi idealizada por Carl Kruszelnick, que é um jornalista, né, que ele fez essa brincadeira justamente para mostrar que pode tocar o terror falando sobre a água, né? É possível transmitir essa informação da água, absolutamente precisa, não teve nada que foi mentira ali sobre a água, porém carregada de emoção e sensacionalismo a respeito da água, e se você fizer uma sondagem entre as pessoas, cerca de 3/4 delas participariam de um abaixo-assinado exigindo a proibição do DHMO, e na verdade elas estariam participando de um abaixo-assinado para proibir a água, né? Então vejam que as fake news, elas não são apenas sobre notícias deliberadamente falsas, mas até mesmo sobre informações verdadeiras transmitidas de uma maneira errada, usando vários artifícios que são característicos ali das pseudociências que a gente comentou nos outros capítulos. E uma coisa muito triste das pseudociências e principalmente uma coisa muito triste das fake news, eu acho que a coisa que mais mexe comigo e mais me deixa realmente impactado e triste é que não existe reversão completa do impacto de uma notícia falsa. Isso é extremamente preocupante e triste. Para algumas coisas não vai trazer grande diferença, mas para muitas é algo extremamente impactante, né? Aqui vocês estão vendo os desenhos em plantações, né, que as pessoas falam que são alienígenas que fazem, né, os crop circles, né, os círculos nas plantações de cereais, né? Isso aí começou no século passado, né, no final do século passado, quando começou a aparecer isso, na década de 60, 70, começou a aparecer isso em grande quantidade nos Estados Unidos, depois se alastrou para a Europa, América do Sul, etc., e se alastrou para o mundo, né? E que muita gente começou a atribuir isso a alienígenas, né? Quando chegou na década de 90, os responsáveis por terem feito os primeiros círculos nas plantações ali se revelaram, né? Eram esses dois caras aqui, lá nos Estados Unidos, o Doug Bauer e o Dave Shorley. Já eram senhores de idade quando eles revelaram isso, tinham passado décadas já, e eles revelaram isso e mostraram como é que se faz isso,
como é que é possível fazer. E o interessante, quando eles contaram a história, eles tiveram essa ideia num bar, eles falaram um para o outro, né? Vamos fazer uns círculos aí na plantação para assustar a galera, né? E aí eles pegaram uma ideia muito característica, oriunda de um bar, e foram e fizeram os primeiros desenhos bem simples, formas geométricas extremamente simples, e viram o impacto que isso teve na notícia. O que aconteceu, né? E as pessoas criando hipóteses. Não, isso pode ter sido um tipo de um furacão, pode ter sido um alienígena, pode ter sido, né? O que será que foi feito? E aí eles começaram a fazer formas geométricas mais complexas, eles começaram a planejar formas mais bem feitas, mais bonitas e tudo mais. E aí começou a surgir aquelas coisas, aquelas conversas. Isso é algo que o ser humano não seria capaz de fazer, apenas uma inteligência alienígena é capaz de fazer isso. E eles começaram a se divertir muito com isso, falaram, meu, olha só, né, a galera tá achando que é ET. E aí fizeram isso por muito tempo, até que depois eles revelaram o golpe, entre aspas. Só que nisso, quando eles fizeram isso por muito tempo, outras pessoas começaram a imitar, né? Começou-se a se espalhar, porque começou a ter cópias, né? Isso o ser humano adora, isso é um meme gigante, na verdade, né? E aí o que aconteceu foi que isso se espalhou, e quando isso foi revelado, quando eles revelaram isso, ninguém deu muita atenção. Muita gente conhece a saga dos círculos das plantações, inclusive está em alta de novo, né? Vou mostrar aqui, mas ninguém quase conhece esses caras aqui, né? Mesmo jornalistas divulgando. Então, não existe reversão completa do impacto de uma notícia falsa, por dois motivos principais. O primeiro, nem todo mundo que entrou em contato com a notícia falsa entra em contato com a notícia verdadeira, com aquilo que desmente a notícia falsa. Porque a notícia falsa, ela espalha muito rápido e ela espalha de uma maneira muito impactante. E aí, quando você vê alguém desmistificando isso, isso não chega para todo mundo. Então, esse é um dos pontos importantes. Pode pegar um documentário no Discovery, um documentário no History, né? Pior ainda, né? Que às vezes faz uns documentários de alienígena. Nunca tem um documentário que desmente. E se tiver, menos pessoas vão assistir, né? Esse é o ponto 1. E o ponto 2, que é o mais preocupante. A primeira notícia que chega para a gente, ela se torna familiar, ela ocupa um espaço na nossa cabeça, né? Na nossa forma de pensar, e ela se torna familiar, de modo que quando a segunda notícia vem, isso acaba não tendo a mesma penetração. E a gente acaba rejeitando a segunda informação, porque a gente já é familiar com a primeira. Pode notar, muita gente que tem essa crença, né? Se você chega e conta a história toda de como isso é feito, a pessoa fala, não, nada a ver isso aí é a galera, eram esses caras que queriam levar a fama de uma coisa que eles não fizeram. Então, vai tentar encontrar algo para rejeitar. E isso é muito triste e se torna muito perigoso, principalmente quando isso envolve decisões de saúde, decisões sociais e etc. Quando você fala que isso aqui é pseudociência ou que isso aqui é absurdo, as pessoas falam, então você está dizendo que não existe vida e que não existe vida fora da Terra, que só existe vida na Terra? Não, não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que é muito pouco provável que a vida que exista fora da Terra seja exatamente uma vida alienígena que vai desenvolver uma tecnologia intergaláctica e vai vir até o planeta Terra para desenhar círculos na plantação. É isso que eu estou dizendo que é bem pouco provável. Não há existência de vida fora da Terra, porque o universo ele é gigantesco, e como disse até o próprio Sagan, se só existir vida no planeta Terra dentro do universo todo, o universo é uma grande perda de espaço. Visita alienígena, né, de uma sociedade superior e etc., que faça marcas na plantação, isso é uma outra coisa que é realmente extraordinária e que aí precisa de evidências extraordinárias, né? E agora, não bastasse isso ser da década de 90 e já ter sido desmentido, agora aparece de novo em Santa Catarina e o pessoal começa tudo de novo, com as mesmas histórias, e aí consulta os sites, eles vão consultar os ufólogos, né? Justamente a galera que fala de UFO, né? Que é o objeto voador não identificado dos OVNIs, que a sigla NI é de não identificado. E aí você chama isso de alienígena, né? Se você não identificou, como é que você identifica isso como extraterrestre, né? Enfim, de qualquer forma, continuou, voltou isso, né? Essa imagem que tem propagado na internet esses tempos atrás aí. Ou seja, o impacto
da notícia falsa não foi revertido até hoje, 2022, tá? E isso nos lembra lá no capítulo 5, quando a gente falou sobre a vacina, e sobre como o impacto da associação da vacina com o autismo, que também foi uma fake news, o impacto dela não foi revertido plenamente até hoje, né? E pode ainda, inclusive, continuar se perpetuando e sendo amplificado. E a gente brinca aqui, a gente está falando sobre os absurdos de muitas dessas coisas, mas o fato é que é extremamente triste, porque para você soltar uma fake news, você não precisa de nada. Para você reverter as fake news, para você desmistificar uma fake news, você precisa de muito esforço, e ainda assim essa reversão é incompleta. Então a gente precisa urgentemente não só ficar correndo atrás de desmentir as fake news, porque nunca é completo. A gente precisa de uma educação científica na qual as pessoas possam, por si só, não aceitar a primeira vez a fake news, evitar esse primeiro aceitação, né? Ter ferramentas para lidar com isso através do pensamento científico. Essa é uma tentativa que eu estou tentando fazer com esse mini curso, né? Fornecer algumas dessas ferramentas e pensar junto com as pessoas a respeito disso. Isso, pessoal, está ligado diretamente com a falácia da incredulidade pessoal que a gente viu lá no capítulo 4 também, né? Onde a gente fala o seguinte, ó, é impossível imaginar que os povos antigos tenham construído pirâmides do Egito, portanto, isso não aconteceu, foram os extraterrestres. É impossível pensar que é impossível que um ser humano tenha feito isso nas plantações. Então, como eu não consigo imaginar isso, eu que sou o grande detentor de todo o conhecimento da humanidade, então não foram os seres humanos. E se não foram os seres humanos, obviamente foram os ETs. Então, olha o pensamento, olha como é arrogante esse pensamento, né? E é engraçado que quando você tentar desmentir, trazer pensamento racional para isso, essa mesma pessoa vai dizer o seguinte: você é arrogante, a ciência é arrogante, você não sabe o que tem por aí, então deve ser ET. Né? Então, olha que inversão de papel que acontece aqui, e que tem a ver justamente com a inversão do ônus da prova, e tem a ver justamente com não respeitar o princípio de Ockham, né? Ou a navalha de Ockham. As coisas não devem ser multiplicadas além do necessário. Se há muitas explicações para um mesmo conjunto de fatos, devemos optar pela opção mais plausível. O grande problema é que plausibilidade é um conceito que envolve subjetividade. E para muitas pessoas é mais plausível que venha um extraterrestre do que alguém fazer isso como, enquanto ser humano, que não conhece a técnica pela qual a pessoa faz isso. Se ela deve fazer isso com um trator. E como é que o trator entrou ali e fez isso se não tem marca de entrada do trator? Mas não foi o trator. As pessoas conseguem fazer isso com as próprias mãos, usando as ferramentas adequadas. Então, um dos maiores problemas da veiculação de uma notícia falsa é que, mesmo que uma informação posterior tenha desmascarado a mentira, apenas uma parte das pessoas que entrou em contato com a notícia original toma conhecimento da sua falsidade. E dessas pessoas, nem todas são capazes de se desprender do impacto inicial causado pela notícia. Ou seja, não há uma reversão completa. Temos que nos antecipar, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás da notícia falsa. Agora, pessoal, um ponto importante, né? E aqui a gente tem que também responsabilizar os cientistas que são cientistas ruins. A gente não pode só responsabilizar quem inventa notícias fora do âmbito científico. A gente tem que responsabilizar também cientistas ruins. Então, veja, a ciência mal feita, não só a ciência mal divulgada, que é o que a gente falou até agora, mas a ciência mal feita também gera fake news, e essa fake news é muito perigosa. Então, quando você começa a fazer artigos científicos e publicar esses artigos em qualquer lugar, afirmando coisas, você está produzindo material que vai ser usado por pessoas considerando que aquilo é ciência, porque está publicado. Tá? E isso é muito grave, né? O caso da vacina e autismo foi um desses casos, foi um artigo publicado na Lancet, né? Mas que foi um artigo fraudado e mal feito. E isso gerou fake news, né? Aqui vocês estão vendo, pessoal, um gráfico mostrando sobre a questão dos estudos sobre homeopatia. O que esse gráfico mostra, né? Esse gráfico é o seguinte: então, a gente tem vários estudos falando sobre homeopatia. Tem estudos falando que a homeopatia funciona, estudos falando que a homeopatia não funciona. E aí, quando você bota tudo junto no mesmo balaio e não considera a qualidade científica,
talvez você conclua que a homeopatia funciona, tá? E aí, o que que o Ernst fez, que é um pesquisador, tem um livro muito legal também que chama Truque ou Tratamento, que é o livro que o Ernst escreveu, né? Ele fala justamente isso. O Ernst é um pesquisador que, inclusive, trabalha com pesquisa de terapias alternativas. Ele, inclusive, foi homeopata no Reino Unido e depois ele passou a pesquisar adequadamente e percebeu que não tinha eficácia e parou, né, obviamente, de ser homeopata. E ele foi um dos que contribuiu para a retirada da homeopatia do sistema público na Inglaterra, né? O que que ele fez? Ele pegou os artigos que falavam sobre homeopatia, os artigos, os estudos científicos, os ensaios clínicos de homeopatia e usou um score de qualidade, tá? Então, o que que ele fez? Ele olhou, esse estudo, a gente falou sobre isso lá no capítulo 7, né? Ele falou, esse estudo foi um estudo adequadamente randomizado? Os pacientes foram sorteados adequadamente? Esse estudo é um estudo cego e o cegamento foi adequado, né? Quem recebeu o tratamento sabia que recebia ou não sabia, foi feito da maneira correta. O estudo, ele é um estudo transparente, ele mostra a metodologia adequada, ele mostra o que acontece com as pessoas que abandonaram o estudo. Então, ele foi olhando isso através de uma escala e ele foi dando uma nota para os artigos. Então, ele avaliou a qualidade metodológica dos artigos. Existem várias escalas para fazer essa avaliação metodológica, tá? Não é o nosso foco aqui, mas o que que ele fez? Ele deu nota dos artigos de 0 a 5. Então, 0 eram os artigos que faziam muito mal feito essas coisas aqui. E 5 eram os artigos que faziam isso muito bem feito, que conseguiam fazer, tinham alta qualidade metodológica. Então, 0 era qualidade metodológica muito baixa e 5, qualidade metodológica muito alta. E aí ele colocou isso num gráfico. Então, aqui está os artigos de acordo com as notas. E aqui você tem o efeito observado. Então, a eficácia da homeopatia. E o que ele percebeu? Que conforme eu aumento o rigor metodológico, eu tendo a diminuir a eficácia da homeopatia. O que ele quis mostrar com isso? Que estudos mal feitos tendem a mostrar uma eficácia mais alta para várias pseudoterapias. Então, o segredo para você mostrar que um tratamento sem eficácia funciona é fazer um estudo mal feito, que aí os resultados são inflados. Você começa... Por quê? Isso aqui, esse efeito aqui, na verdade, é viés, né? É derivado de vários vieses aqui que estão acontecendo no estudo. Enquanto aqui você tem um estudo mais rígido, né? Muito interessante e a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está dentro da ciência precisa se preocupar com isso, com rigor metodológico. Então, por fim, pessoal, para a gente poder encaminhar no final desse capítulo, vamos falar rapidamente sobre teoria da conspiração, tá? Porque é um ponto muito legal e muito interessante da gente falar. Aqui está uma frase do Nassim Taleb, ele colocou essa frase lá no Twitter, e eu traduzi aqui com a minha própria tradução para vocês. Teoria da conspiração é uma doença que afeta pessoas inteligentes o suficiente para detectar um padrão, mas não inteligentes ou emocionalmente equilibradas o suficiente para não serem enganadas por arranjos aleatórios. E a superdetecção é amplamente pior do que a subdetecção. O que ele está falando com isso? Que para você acreditar em teorias da conspiração, você tem que ter inteligência suficiente para reconhecer padrões. Porque existe um padrão ali, né, que está te convencendo, mas é um padrão ilusório. Mas você não está emocionalmente apto o suficiente, ou até mesmo intelectualmente apto o suficiente, não tem ferramenta suficiente para não ser enganado por arranjos aleatórios, por coincidências, né? E é isso que acaba trazendo a questão de correlação, causalidade, que a gente falou sobre causas falsas, né? E o que ele está dizendo é que a superdetecção, o que é isso? Eu enxergar padrões onde não existe, eu enxergar conspirações onde não existe, é pior do que não detectar coisas, do que deixar passar. Porque quando eu não enxergo algo que existe, eu mantenho a minha vida do jeito que está. A sociedade segue do jeito que está. Só que eu estou perdendo a oportunidade de detectar uma ferramenta boa, de um medicamento novo, tal. É ruim não detectar
coisas boas que existem, é ruim. Mas pior que isso é detectar coisas que não existem e implementá-las. Porque aí eu modifico, eu transformo a sociedade, eu mudo um sistema público de saúde, mudo tudo, porque eu insiro um medicamento, um tratamento novo ali que não funciona, porque eu super detectei um efeito que não existe, né? Então, teorias da conspiração são complicadas por conta disso, né? Onde que está o grande problema? A gente precisa, primeiro, considerar e admitir que conspirações reais existem. O primeiro ponto é esse. Conspirações existem? Existem. Não são, não é que não existem conspirações. Conspirações existem, olha só. A Volkswagen já fraudou testes de emissão dos seus motores a diesel para poder dizer que não poluía. A indústria do tabaco iludiu a população em relação aos efeitos prejudiciais do cigarro, omitiu dados, fraudou estudos. Então, conspirações existem, sim. Tá? Ninguém está negando isso. Mas olha onde que está o ponto importante. Pessoal, isso aqui é o ponto mais importante quando a gente falar sobre conspirações. As conspirações reais são descobertas a partir do ceticismo científico. Então, você desmascara uma conspiração não com o pensamento conspiratório, você desmascara uma conspiração com o pensamento científico. Então, até mesmo para enfrentar conspirações, nós precisamos do ceticismo e do pensamento científico. Se a gente adotar o pensamento conspiratório, a gente não detecta conspirações reais. A gente cai em conspirações falsas, de teorias da conspiração. Então, olha o paradoxo. Para eu conseguir detectar conspirações reais e combater as verdadeiras conspirações, eu preciso do método científico e do ceticismo científico, que vai confrontar os dados, que vai perceber que tem coisa errada ali, que vai notar o negacionismo, que vai ver as manobras de negação da ciência. É isso que consegue fazer uma conspiração real cair. Se você adotar o pensamento conspiratório, você não consegue identificar conspiração nenhuma. Você está caindo em conspirações falsas. Deu para entender isso, gente? Olha a importância de onde a gente tem que atacar. Esse é o ponto que a gente tem que atacar. As teorias da conspiração, elas têm uma característica, elas têm algumas características importantes. Do mesmo jeito que a gente falou de características da negação da ciência, a gente pode decompor a teoria da conspiração em vários pontos que a gente consegue detectar. Opa, eu acho que eu estou diante de uma teoria da conspiração, que é uma teoria da conspiração que eu preciso, na verdade, ignorar, porque ela vai trazer prejuízos, como aconteceu com o movimento antivacina, por exemplo. A gente pode usar o acrônimo CONSPIR, né? Para lembrar da conspiração. Só que esse acrônimo ele funciona principalmente no inglês. Eu extraí esse acrônimo justamente do handbook, né, do manual de teorias da conspiração, que o John Cook, o mesmo cara que eu falei lá anteriormente no outro capítulo, ele escreveu, né? Então, o que é o CONSPIR? Vamos pegar a sigla. O C é de contradição. Então, teorias da conspiração são contraditórias. As pessoas elas vão inventando tantas coisas naquela narrativa, naquela colcha de retalho que ela vai montando, que em algum momento as coisas entram em contraste. Então, começa a ter tanta informação conspiratória que elas começam a chocar, tá bom? Então, contradição é uma característica. Outra característica do O é do inglês, overriding suspicion, que é suspeita absoluta. Suspeita absoluta significa um ceticismo que foi para o lado errado. É o ceticismo que foi para o lado obscuro da força, né? Então, ele foi, basicamente, você tem um ceticismo que ele foi se dobrando e foi se tornando inflexível e ele se transformou no hiperceticismo. Então, eu parei, não sou mais cético. Eu suspeito de tudo está errado. Ah, mas eu estou mostrando a evidência. Não, tem algo errado aí, né? Além disso, a gente tem a intenção nefasta, o N é de nefasto, tá? Então, tem algo para prejudicar. A grande maioria da teoria da conspiração gira em torno de coisas ruins. Ninguém fala de teoria da conspiração de coisas boas, né? Nossa, aqueles médicos lá estão conspirando junto com os enfermeiros, com os farmacêuticos para me tratar bem e poder curar minha doença. Isso não tem, né? Então, é sempre a intenção nefasta. Estão fazendo isso porque eles querem te esconder uma verdade e blá, 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 indústria farmacêutica, Big Pharma, tá? Então, intenção nefasta.
O S vem junto com basicamente está junto com a suspeita absoluta, que é something must be wrong. Algo deve estar errado, né? Então, o S vem disso. Algo deve estar errado. Então, toda hora eu fico, não, mas tudo isso aí que você está me apresentando, não, mas tem uma coisa estranha aí, hein? Tô desconfiado, né? Sabe aquela pessoa que desconfia de tudo que você fala? Mesmo que você está falando a verdade, sempre tem um amigo que acha que é, sei lá, né? A pessoa é telepata, a pessoa é sensitivo, né? Daí você fala um negócio e fala assim, será? Será mesmo? Será mesmo que você não foi lá em casa porque você estava doente? Sei não, hein? Então, algo deve estar errado. O P é de vítima perseguida, né? É o caráter persecutório. As pessoas não querem que eu fale isso, eu fui ameaçado só de falar isso. Eu estou contando um negócio que as pessoas me proíbem de contar, eu vou ser perseguido pelos meus colegas porque eu vou te falar uma verdade que ninguém quer que você saiba, né? Então tem isso, e ao mesmo tempo é uma posição de vítima, né? Eu sou uma vítima perseguida, mas é uma vítima heróica, que ela está te contando toda a verdade e ela é um mártir, ela vai se sacrificar por você. E ela está fazendo tudo isso e contando uma verdade que ninguém pode saber, que é um grande segredo só nosso, que ela está te contando no WhatsApp, numa mensagem encaminhada, né? Então, também entra na contradição ali. O outro ponto é imune a evidências. Não adianta apresentar evidência científica, ele vai negar a evidência, entra o negacionismo, né? Então, não adianta apresentar evidências. E o R, que é o final, é a reinterpretação da realidade. Então, conjunto com toda essa informação, ele consegue dar um novo significado para a realidade, que agora é uma realidade conspiratória. Quando você encontra esses elementos aqui, você pode ficar atento, levanta, né, um ponto e fala, opa, isso está com cara de teoria da conspiração. A gente viu isso na vacinação para a Covid. É o bingo, isso aqui é o bingo da vacinação para a Covid. Você pega lá o pessoal que é anti-vacina, que não quer que... Os médicos aí que estão falando que não pode vacinar para a Covid, olha o perfil desses caras e pode olhar. Você vai encontrar todos esses itens. É o bingo, vai bater a cartela cheia, tá? Então, pessoal, para a gente fechar esse capítulo de fake news, eu trouxe 10 perguntas para a gente se proteger das fake news. O que eu quero com essas 10 perguntas? Eu quero que toda vez que a gente receber uma notícia no WhatsApp, ou que alguém contar uma coisa para nós, que a gente se faça essas 10 perguntas antes de tomar uma decisão, tá? 10 perguntas simples, que com base em tudo que a gente estudou até agora, a gente consegue se fazer e a gente consegue, talvez, perpetuar isso para outras pessoas. Primeira pergunta, esse site ou jornal, essa fonte, né, é relevante na área? Primeira pergunta é essa. Segunda, a linguagem do texto é uma linguagem mais neutra, imparcial, ou ela é emocional? Usa adjetivos, apela para a emoção. Você não pode ficar parado, você tem que se revoltar contra isso. Estão querendo fazer isso com seus filhos, injetar uma coisa nos seus filhos, né? Então tem essa linguagem emocional. Parece existir uma motivação política, econômica ou religiosa por trás dessa informação que está sendo transmitida? Essa notícia atual, olha que importante isso aqui, um negócio tão simples. Pegou uma notícia de 2010, trouxe para 2022 e chamou de nova. Pronto, fake news. Você mudou, você descontextualizou do contexto histórico daquele momento. Quantos vídeos vocês estão vendo aí nas eleições de qualquer candidato que mostra um vídeo de outra época, num outro contexto, falando que é de agora, no contexto atual, e aí isso muda tudo o que foi falado, né? Os argumentos são sólidos e válidos, ou é possível identificar o uso das falácias lógicas? Agora a gente tem essa ferramenta para poder analisar. Eu fico feliz ao ler essa notícia? Qual foi a minha reação? Quando eu li, eu falei, nossa, que legal. Se eu fiquei feliz, será que essa é uma notícia que confirma minhas crenças e por isso eu estou tão feliz em aceitar essa informação sem refletir? Agora entramos no capítulo 5, viés de confirmação. Da mesma forma, ainda no viés de confirmação, eu fiquei triste ou irritado lendo essa notícia? Será que essa notícia vai contra algo que eu acredito e por esse motivo eu quero rejeitar a informação sem refletir? 8, eu estou diante de uma crença infalível, que a gente viu hoje o que é? É possível, 9, é possível identificar alguma das manobras de negação da ciência que discutimos no capítulo passado?
E a última, pessoal, o bom senso tem que prevalecer. A última. Eu continuo em dúvida sobre a informação? Na dúvida, não vou compartilhar, tá? A gente tem que parar com essa maldição que surgiu, que as pessoas falam. Ó, a pessoa joga a informação no WhatsApp, no grupo da família e fala, gente, não sei se é verdade, mas na dúvida, vou compartilhar aqui para vocês, como se estivesse fazendo um favor. Não é, né? Na verdade, tá perpetuando, exatamente assim que as fake news são perpetuadas. A gente tem que quebrar isso. Na dúvida, não compartilhe. Menos é mais, tá? Parece que menos informação é ruim? Não. Menos informação duvidosa é melhor, tá? Porque aí você vai filtrando. Isso é muito importante. Espero que ajude na reflexão, que isso vá se tornando aos poucos natural, né? Não um checklist, você vai ficar olhando toda hora e grifando, mas aos poucos vai ficando natural da gente refletir. Só com isso, pessoal, a gente não está falando aqui sobre capacidade de interpretar estudo científico, entender metodologia científica profundamente, nada disso. Isso aqui são 10 perguntinhas que a gente se protege da maior parte das fake news só com base no que a gente tratou aqui nesse curso online, tá? Então, para a gente fechar, a natureza infalível das teorias da conspiração, somadas à veiculação veloz e sem qualquer filtro de notícias falsas, faz com que seja muito difícil distinguir a verdade e a realidade de mentiras e ilusões. Então, a gente tem que estar ciente. Vivemos em um ecossistema altamente permeável às fake news. Isso é a realidade nossa. E por esse motivo, precisamos aprender a nos defender e ensinar outras pessoas a se defenderem também.